Hoje temos um tema muito especial, que tenho certeza vai ressoar com muitos de vocês. Já aconteceu de sentir que, por mais que se esforcem, as coisas não saem como esperavam? Já viveram momentos em que parece que a vida simplesmente não acompanha o seu ritmo? Pois bem, hoje quero falar sobre algo que pode trazer paz e esperança em tempos assim: a paciência e a fé no tempo de Deus. Neste vídeo vamos refletir profundamente sobre o que isso significa, e como a paciência, a confiança e a fé no tempo de Deus podem transformar a nossa vida, dando-nos força para superar qualquer obstáculo. Não se trata apenas de esperar passivamente, mas de compreender e aceitar que tudo acontece por uma razão e no momento certo. A paciência é uma virtude difícil de manter, especialmente em um mundo que parece correr em alta velocidade. Queremos tudo, e queremos agora. Mas existe uma verdade fundamental: Deus tem um plano para cada um de nós, e esse plano acontece no tempo dele, não no nosso. Podemos imaginar a vida como um jardim: plantamos sementes, regamos, cuidamos, mas o crescimento leva tempo. Não adianta forçar o processo. Assim também acontece conosco: às vezes lançamos nossos esforços e não vemos resultados imediatos, mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Muitas vezes, a graça de Deus está agindo de forma invisível. Na Sagrada Escritura encontramos muitos exemplos de paciência recompensada. Pensemos em Abraão e Sara: esperaram por longos anos a promessa de um filho. Apesar das dúvidas e provações, foram recompensados no tempo perfeito de Deus com o nascimento de Isaque. Não foi apenas um filho, mas o cumprimento da promessa divina. A paciência, portanto, não é uma espera vazia, mas ativa, é esperar com esperança, confiança e oração. É acreditar que, mesmo quando não vemos, Deus está preparando algo bom. O propósito da espera. A espera pode ser difícil, até dolorosa. Quem nunca se sentiu frustrado por não ver resultados, mesmo fazendo tudo certo? Mas cada tempo de espera tem um propósito. Não existe espera inútil na vida de quem confia em Deus. Um dos exemplos mais inspiradores é a vida de José do Egito. Vendido como escravo por seus irmãos, injustamente acusado, passou anos na prisão. Aos olhos humanos, parecia um fracasso, parecia abandonado. Mas todo aquele tempo foi preparação. No momento certo, Deus o elevou ao governo do Egito e o fez instrumento de salvação para sua família e para todo um povo. Assim também conosco. Quando Deus nos faz esperar, Ele está moldando nosso coração, purificando nossas intenções, fortalecendo nossa fé. É como a borboleta que luta para sair da crisálida. Se alguém abrir o casulo para ajudá-la, suas asas não se desenvolverão, e ela nunca conseguirá voar. A luta é necessária para que ganhe força. Assim são nossas lutas: preparo para voar mais alto. Pensemos também no povo de Israel no deserto. Foram 40 anos de espera, de caminhada, de provações. Mas aquele tempo os ensinou a depender totalmente de Deus, a confiar no maná diário, na água da rocha, na nuvem que os guiava. O deserto foi escola de fé. Muitas vezes nossos desertos também são escolas. Neles aprendemos paciência, resiliência e abandono confiante na providência divina. Mantendo a fé e a esperança vivas. Manter a fé em meio à espera é uma das maiores provas para o cristão. Muitas vezes pedimos algo a Deus e, quando a resposta parece demorar, nosso coração se enche de ansiedade, dúvida e até de tristeza. É justamente nesse momento que somos convidados a alimentar a chama da fé e não deixá-la apagar. A fé é como uma lâmpada acesa dentro de nós, precisa ser constantemente abastecida com óleo para não se apagar. Esse óleo é a oração, a leitura da palavra e a confiança em Deus. Sem isso, a chama se torna fraca diante dos ventos das dificuldades. Exemplos bíblicos de perseverança. A Sagrada Escritura nos dá testemunhos impressionantes de pessoas que mantiveram firme a fé mesmo diante de longas esperas. Ana, mãe do profeta Samuel, rezava com lágrimas pedindo um filho. Anos se passaram sem resposta, mas ela nunca perdeu a esperança. Sua perseverança foi recompensada quando Deus lhe concedeu Samuel, que se tornou um dos grandes profetas de Israel. O povo de Israel no deserto vagou por 40 anos antes de alcançar a terra prometida. Foi um tempo de provação, em que precisaram aprender a depender diariamente de Deus, confiando no maná que descia do céu e na água que brotava da rocha.
Zacarias e Isabel, já idosos, foram surpreendidos pela promessa de um filho, João Batista, depois de tantos anos de oração e de espera. Essas histórias nos ensinam que, mesmo quando o tempo humano parece longo demais, o tempo de Deus é perfeito. Como alimentar a esperança no dia a dia? Para manter a fé viva, precisamos cultivar pequenos hábitos diários que nos ligam a Deus. A oração constante, não apenas pedir, mas também agradecer e adorar. A oração do terço, a participação na Santa Missa e a adoração ao Santíssimo Sacramento nos fortalecem imensamente. A palavra de Deus, ao meditar nas Escrituras, encontramos promessas que nos sustentam. Por exemplo, Isaías 40,31, os que esperam no Senhor renovam suas forças, criam asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O louvor em meio à luta, quando louvamos a Deus mesmo no sofrimento, nosso coração se abre para receber sua graça. Louvar em meio às lágrimas é um ato profundo de fé. A vida sacramental, especialmente a Eucaristia e a confissão, que renovam em nós a graça de Deus e nos dão forças para não desistir. A gratidão diária, mesmo quando ainda não alcançamos aquilo que pedimos, ser grato pelas pequenas bênçãos de cada dia nos mantém esperançosos e atentos à ação de Deus. Esperança que não decepciona. São Paulo nos ensina em Romanos 5,35 que as tribulações produzem perseverança, a perseverança gera virtude provada, e a virtude provada gera esperança. E ele conclui: a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Isso significa que cada vez que somos provados, Deus está lapidando nossa fé, tornando-nos mais fortes e preparados para receber bênçãos ainda maiores. Por isso, querido irmão, querida irmã, nunca perca a esperança. Mesmo que hoje você esteja atravessando um vale escuro, confie que a luz de Cristo brilhará sobre você no tempo certo. Oração e confiança em Deus. A oração é a respiração da alma. É nela que encontramos consolo, força e direção. Quando o tempo da espera parece pesado, a oração se torna nossa âncora, o porto seguro que nos mantém firmes diante das tempestades da vida. Sem oração, o coração se torna inquieto, a fé se enfraquece, e a esperança começa a se apagar. Mas, quando nos colocamos diante de Deus em silêncio e humildade, somos renovados por sua presença. Crua oração que transforma. Não é apenas pedir que muda nossa vida, mas a entrega confiante. A oração autêntica é aquela que abre o coração para que a vontade de Deus se cumpra em nós, mesmo quando não compreendemos seus caminhos. Foi assim que Jesus rezou no Getsêmani: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. LC 22,42. Esse é o maior exemplo de oração e confiança, colocar-se nas mãos do Pai, sabendo que Ele cuida de nós com amor eterno. Livro aberto. Exemplos de oração perseverante. Os apóstolos se reuniam em oração no cenáculo, junto com Maria, esperando a promessa do Espírito Santo. Não sabiam quando ele viria, mas não deixaram de perseverar. O rei Davi, em meio a perseguições e batalhas, derramava sua alma diante do Senhor nos Salmos, encontrando ali paz e confiança. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, rezou durante anos pela conversão de seu filho, e suas lágrimas diante de Deus se transformaram em frutos de salvação para a Igreja inteira. Esses testemunhos nos ensinam que a oração nunca é em vão. Ainda que pareça demorar, cada Ave Maria, cada súplica e cada silêncio oferecido no coração é recolhido por Deus e transformado em bênção. Rosa Caminhos para aprofundar a oração. O silêncio interior, desligar o barulho do mundo para ouvir a voz de Deus que fala no íntimo do coração. A oração do coração, repetir constantemente pequenas jaculatórias como a Jesus, eu confio em vós, até que elas se tornem respiração da alma. A oração comunitária, participar da Santa Missa, da reza do terço em família, ou de grupos de oração fortalece a fé e nos faz perceber que não estamos sozinhos. A adoração ao Santíssimo Sacramento, ficar diante de Jesus Eucarístico, mesmo em silêncio, é deixar-se envolver por sua paz e aprender a confiar no seu amor. Oração de entrega, colocar diante de Deus nossos medos, preocupações e projetos, e entregar a Ele o controle da nossa vida. Estrela brilhante, confiar como filhos. Confiar em Deus é viver como verdadeiros filhos. Uma criança não se preocupa se terá alimento amanhã, porque sabe que seu pai providenciará. Assim deve ser nossa fé, simples, pura e confiante. Jesus nos disse: não andeis preocupados com o que comer ou beber, nem com o que vestir.
vosso Pai sabe do que precisais. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais vos será dado em acréscimo. MT 6,31-33. Quando rezamos com confiança, nossa alma encontra descanso, porque sabemos que tudo está nas mãos do Pai. Reconhecendo as bênçãos de Deus. Depois de um longo tempo de espera, às vezes temos dificuldade de perceber quando a bênção chega. Outras vezes, a graça vem de uma forma inesperada e não a reconhecemos. Muitas vezes esperamos uma porta, mas Deus abre uma janela. Pedimos algo específico, mas Ele nos dá algo muito melhor. Um exemplo bíblico está em Ana, mãe de Samuel. Durante anos pediu um filho. Quando finalmente recebeu a bênção, não apenas foi mãe, mas sua maternidade deu ao povo de Israel um grande profeta. Também em nossa vida, Deus age assim. Às vezes o que pedimos não acontece, porque Ele tem algo maior reservado. Como diz São Paulo, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8,28. Para reconhecer as bênçãos, precisamos cultivar gratidão, humildade e abertura. Gratidão para valorizar até as pequenas vitórias, humildade para entender que não é por mérito, mas por graça, e abertura para aceitar que Deus pode agir de forma diferente do que imaginamos. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, chegamos ao final desta reflexão. Quero agradecer de coração por ter rezado e meditado junto comigo neste momento. Que estas palavras possam fortalecer a sua fé, renovar a sua esperança e ajudá-lo a confiar sempre mais no tempo e na providência de Deus. Lembre-se, nenhuma oração é em vão, nenhuma espera é desperdiçada, e nenhuma lágrima é invisível aos olhos do Senhor. Ele está cuidando de você, mesmo quando não entende o caminho. Agora eu convido você a se unir ainda mais a este apostolado. Se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder as próximas orações e reflexões. Deixe o seu joinha neste vídeo. Compartilhe com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. E, se sentir no coração, apoie este apostolado, ajudando a manter viva esta missão de evangelização. Que Nossa Senhora, Mãe da Esperança, interceda por você e sua família. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Até a próxima, e que a paz de Cristo esteja sempre com você.